Aqui estamos uma vez mais, neste momento de reflexão, e hoje pela manhã, quando eu estava me organizando para vir à emissora, eu estava pensando em algumas coisas e eu tenho um bloco de anotações dentro do meu aparelho telefônico, assim como todo mundo, e quando uma ideia surge, quando um insight aparece, eu simplesmente abro meu bloquinho de notas, coloco ali a ideia para que não se perca. E hoje pela manhã eu tinha feito isso com relação ao que eu entendia seria uma mensagem do dia realmente muito bacana. Mas, por algum motivo, quando me posicionei aqui, a minha mente foi impressionada com uma outra informação. Então esta, que eu havia idealizado na manhã de hoje, compartilho com você amanhã. Mas me permita compartilhar uma experiência. A necessidade do ser humano é ser ouvido. Ouvido na essência. Hoje existe um desafio em ouvir na essência. São muitas as distrações. Você pode até ter a sensação de que está ouvindo alguém, mas de repente você pega o telefone e mesmo sem perceber você começa a dividir a atenção que você desprende à pessoa também com o seu aparelho. Particularmente, se você me permite a franqueza, hoje são raros aqueles que conseguem sentar, por exemplo, para receber uma refeição na companhia de outra pessoa e ignoram totalmente o aparelho telefônico. Nós exercemos a crença de que o telefone veio para nos facilitar a vida. As tecnologias vieram para esta vertente, mas a grande verdade, que não é dita, porque a maioria não vê desta forma, é que as tecnologias estão nos escravizando. Você pode estar deitado, pode estar quase dormindo, mas aí você escutou o que parece ser o teu celular recebendo uma mensagem. Você já está tão escravo que você se levanta para ver qual é a mensagem recebida. De qualquer forma, ouvir as pessoas na essência, eis o desafio. E um dia desses, uma pessoa muito querida para mim entra em contato comigo e diz assim: nós temos condições de visitar alguém? E então transcreveu a respeito de uma dificuldade. E a realidade que a família enfrenta é: lidaram com uma situação que envolvia a saúde da matriarca da família. Uma família coesa, uma família unida, diferente das famílias que nós conhecemos por aí, onde dois filhos, quando são pequenos, eles brigam para ficar com a mãe. Ah, a mãe é minha. E o outro diz, não, a mãe é minha. E então, quando crescem, não, a mãe é sua. Não, a mãe é sua. Não brigam mais para ficar com a mãe. E esta família, ela é diferente. Dois filhos. Ambos dividiam com muita eficácia o tempo em que poderiam estar com a mãe. A mãe enfrentou alguns meses hospitalizada. Então os filhos se revezavam juntamente com o esposo em passar tempo de qualidade com a mãe. Sempre muito positiva, sempre tocando a vida daqueles que tinham contato com ela. Impactou tanto que pessoas que já trabalhavam há muito tempo com a realidade da saúde hospitalar sentem-se tocadas no âmago do seu coração pela presença daquela senhora. E os filhos se revezam cuidando da mãe, porque um dia, em um momento de sinceridade, eles perguntam, mãe, está tudo bem mesmo? E ela, com o braço repleta de marcas, onde exames eram necessários, sangue era tirado, soro era colocado, medicação na veia era necessária. Aquela mãe diz, está tudo bem, só não me deixem sozinha. Ela não queria mais estar só. E esses filhos se revezam cuidando dela. E então um dia vem a boa nova, ela pode ir para casa.
E ela vai para casa e, com alguma dificuldade, ela começa a recuperação. Uma das coisas que me impactou, com um dos filhos dizendo para mim, é de que ela se esforçava para caminhar e, enquanto alguém estava auxiliando ela para caminhar, ela repetia uma frase para ela: vai minha perninha, como se estivesse carinhosamente respeitando a limitação do próprio corpo. E quando eles tinham a sensação de que tudo ficaria bem, quando a recuperação era real, quando escutava-se frases do tipo: o dia mais feliz da minha vida no futuro vai ser quando nós conseguimos descer por aqui e nós 4 estivermos caminhando juntos, aquela mãe falava, envolvendo seu esposo e seus 2 filhos. E então um dia ela acorda diferente. Demonstra dor. Vão às pressas para o médico. Chegando lá, descobrem um câncer fulminante. De tão fulminante que foi. 4, 5 dias. Foi o tempo necessário para dizimar a vida daquela mulher. Meses no hospital. Um curto espaço de tempo em casa. A família reacende as esperanças da normalidade uma vez mais. Muito amor envolvido. E de repente alguém vem e entra em cena e diz: olha, a sua mãe não resistiu. E agora a família sucumbe. O esposo não aceita. 44 anos de convívio, ele não consegue aceitar. A filha imerge em uma tristeza que é possível tocar. O filho não consegue mais ver sentido em nada. E a tristeza é tão real que estão enveredando para uma realidade de depressão. Então alguém me diz: a gente pode ir lá? Falei: podemos. Peguei a minha Bíblia e fomos até essa outra cidade onde essa família mora. E ao longo do percurso eu ia dizendo na minha mente: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, quando estamos sofrendo, nós não conseguimos enxergar a luz que vem de Ti. Quando estamos sentindo dor, nós queremos encontrar um culpado e encontrar uma forma de derrubar esta dor nas mãos de outra pessoa para que nós não precisemos segurar mais. E eu falei: Deus, dá-me sabedoria. Deus, dá-me sabedoria. E eu chego lá e encontro estas pessoas amáveis, tão gentis, tão repletas de amor, mas tão tristes. Meia dúzia de palavras era necessário somente para que as lágrimas viessem à tona. E então eu falei: olá pessoal, eu vim aqui conversar com vocês. E então escutei com riqueza de detalhes a história do sofrimento daquela matriarca e do quanto ela foi amada. Aquelas pessoas desabadas, chorosas. E eu pensei: Senhor, por que é que o Senhor me trouxe aqui? Qual é o seu objetivo para mim nesse lugar? O que eu devo dizer a estas pessoas? E então abri a minha Bíblia e falei: vocês sabem por que pessoas boas sofrem? E parece que nesse momento surgiu uma luz com esta única pergunta: por que pessoas boas sofrem? Porque esta era a narrativa. Ela era uma pessoa boa, ela fazia o bem para todo mundo. Por que tanto sofrimento? Em outras palavras, por que Deus não fez nada? Por que Deus não se importa? Esta frase não foi dita, mas era o sentimento imbuído ali. E então transcorremos nas Sagradas Escrituras uma explicação do porquê pessoas boas sofrem. E então, conversando com eles me falando sobre como se sentiam, e eu lhes fiz uma pergunta: mas e ela? Vocês já pararam para pensar como ela se sentia?
Eles pararam por alguns instantes e então um deles me disse: olha, teve uma vez que ela comentou que tinha feito uma oração e que se Deus tinha planos para ela, que desse a ela a recuperação da saúde, mas que se fosse para viver doente dessa forma, que Deus a levasse. E nessa hora as pessoas choravam novamente e eu falei: vocês já pararam para pensar de que Deus ouviu a oração dela? Nós não queremos lidar com o sofrimento, não queremos lidar com a perda, nós não queremos lidar com a dor, tanto é que o grande último inimigo é a morte. Nos fortalecemos em alegria porque existe a comprovação cabal de que o Filho de Deus, a figura de Jesus Cristo, venceu a morte, mas nós ainda somos escravos desse último inimigo e não queremos lidar com essa dor. Mas vocês já pararam para pensar que por mais que vocês amem muito, Deus ama mais? E ela orou, e pediu, e Deus atendeu. Então alguém me disse: mas por que então que ela simplesmente faleceu? A resposta me parece simples. Todos chegamos neste mundo através da concepção e nascimento com uma missão. E quando a nossa missão conclui, então nós podemos voltar para casa. Nós descansamos o sono na sepultura e na manhã raiosa, para a honra e glória desse Deus magnífico, de acordo com as Sagradas Escrituras, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Está escrito na Sagrada Escritura. Quando exerce-se fé, é isso. Eu falei a última coisa que eu quero levar vocês a pensar. Imagine que a mãe de vocês, a esposa do Senhor, não faleceu. Ela estivesse sentada aqui nessa cadeira, mas estivesse com tubos de oxigênio, estivesse com muita dificuldade para respirar, não conseguisse comer, não conseguisse tomar água, não conseguisse nada. Como vocês se sentiriam? E a resposta foi: nós não queríamos que ela estivesse sofrendo. Eu falei: ótimo. Então, se nós entendemos que Deus atendeu a oração dela, se nós entendemos que Deus fez o melhor por ela, e ela agora descansa, tendo a certeza de que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, por que é que nós estamos tristes então? E a última coisa que eu perguntei: do que ela gostava? E eu perguntei para os três. Um disse: ela gostava muito de flores. O outro disse: ela gostava da casa bem organizada. E o terceiro me falou: ela gostava da família reunida. Eu falei: ótimo! Então quando que nós vamos reunir a família, organizar a casa, colocar flores e falar sobre as coisas boas que esta pessoa deixou? Não em tom de tristeza, não em tom de decepção, não em tom de falta, mas em tom de gratidão. Ou a gente passa o restante dos nossos dias punindo a Deus, nos punindo pela falta que sentimos, ou a gente passa o restante dos nossos dias agradecendo pelo tempo que tivemos com quem amamos. E então convidei eles para que fechássemos os olhos, e ali nós oramos, derramando na presença do Senhor sobre como nos sentíamos. Comemos em espírito de alegria e leveza, e então retornei para casa. Queridos, enquanto estivermos nessa terra, nós sempre estaremos passando por alguma coisa. Só que nós precisamos aprender de que Deus se importa com cada um de nós individualmente. E talvez a coisa mais dura que disse naquele dia, obviamente com muito amor, eu falei: vocês não são egoístas, mas querer que alguém fique sofrendo sem nenhuma perspectiva de melhor ao nosso lado só porque nós não queremos lidar com a dor da perda, em algum nível é egoísmo. E eu sei que nós não somos.
nos abraçamos. E eu voltei para casa pensando, será que alguma diferença é feita? E a verdade genuína e absoluta é que sempre que tirarmos um tempo para ouvir alguém, diferença será feita. Mas que não sejam falácias a sair de nossa boca, que a esperança que compartilhamos seja fundamentado na fé. Com esse sentimento, eu quero dizer a você que está passando por alguma dificuldade. Nós temos consciência de que pessoas boas sofrem nesse mundo porque esse mundo pertence ao mal. Está na Sagrada Escritura assim revelado. O Senhor orou ao seu Pai dizendo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Nós não somos desse mundo, meu Deus. Nós apenas estamos aqui, mas não somos daqui. Então dá-nos a sabedoria necessária para vivermos de acordo com o seu sonho para a nossa existência. Guia-nos e nos protege. Sabemos que eu peço e sou grato. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. E obrigado. Obrigado por dar-me para o Senhor. Porque no final de tudo, é a única coisa que importa. Estarmos prontos para o céu. Amém. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou, você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado